Deixa eu perguntar aqui para vocês que já chegaram. Deu para entender a introdução sobre a questão do homicídio involuntário, o porquê Deus separou as cidades de refúgio, as 6 cidades de refúgio, a questão do tempo de permanência da pessoa na cidade de refúgio? Deu para entender? Tranquilo? Me ajudem aí. Pastor, boa noite, a paz. Boa noite, José. Paz. Cheguei agora aqui. Eita, correria. Tem problema, vamos lá. Vamos lá. Só aguardando aí o irmão Marco ativando o áudio. Irmão Marcos, está me ouvindo bem? Bem, sim. Pai, Senhor, Deus abençoe a todos. Amém. Então vamos lá. Bom, eu estava falando sobre a questão introdutória das cidades de refúgio, melhor dizendo, tá bom? Então, na aula passada eu expliquei para vocês sobre essa parte inicial das cidades que Deus separou, 3 de cada lado do Jordão, o motivo pelos quais Deus as separou e também como funcionava o tempo de permanência da pessoa que ali chegava. Lemos um texto de Hebreus para dar base à ideia de que hoje Cristo é esse sacerdote que nos recebe, tá? E se sacrificou por nós, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. Feita essa introdução, nós vamos agora falar sobre as cidades de refúgio. Tá? Cada cidade, isso é importante para vocês aqui saberem, cada cidade tem um significado. O nome de cada cidade tem um significado especial e nós vamos analisá-los um por um nessa aula. Vamos para a primeira cidade, tá? A cidade de Siquém. Deixa eu só pegar o texto novamente para vocês acompanharem aí. Vamos pegar o texto bíblico, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Quem pode ler, por favor, Números capítulo 35. Quem pode ler Números capítulo 35, versículos do 13 ao 15. Quem pode ler, por favor? Eu só estou achando aqui, pastor, versículo 13. Isso, até o 15. Capítulo 35. Números 13. 35. Achou? Dessa vez o computador me deixou na mão, deixa eu pegar uma. Travou, hein? Travou tudo aqui. Ô, amor, cadê minha espada, amor? No caso, cadê a outra Bíblia? Achei uma Bíblia. Eu ainda prefiro o método antigo. Pastor, pastor. Pode ler. Se alguém achou, pode ler. Depois o Valdeci lê o próximo. Vai lá. Números 35, do 13 ao 15. Isso. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades darei daquém do Jordão. Isso. 3 dessas cidades darei na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir a alguma pessoa por erro.
Isso, então guardem essa referência. Tudo isso que o irmão Marcos leu eu expliquei na aula passada. Agora vamos para o texto de Josué. Josué capítulo 20. Tá? Quem achar pode ler a partir do versículo 1, por favor, até terminar os nomes das cidades. Josué 20, o quê? Do 1 em diante. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos faleis pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar qualquer pessoa, por engano e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se à porta dela e exporá a sua causa aos ouvidos do ancião da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Isso, perceba, Valdecir, que esse versículo 4, tá? Essa informação contida aqui no versículo 4 e também nos próximos versículos não estão lá contidas no livro de Números. Por isso que é legal a gente pegar essas referências. Tá? Josué, no capítulo que nós estamos lendo, capítulo 20, já tem uma narrativa mais abrangente. Fala inclusive da questão do sacerdote que ficava na entrada da cidade, que também eu expliquei para vocês na aula passada. Então eu interrompi a leitura do Valdeci para trazer essa informação para vocês, que eu acho que é muito interessante, porque serve para vários outros textos. Tá? A Bíblia, ela tem essa característica de ir se completando. Então você lê um texto, aí você vai para outra passagem bíblica que fala daquele mesmo assunto, só que de maneira a complementar. Esse texto que nós estamos lendo é um caso desse, tá bom? Então só para colocar aqui para vocês. Em Josué capítulo 20, nós temos informações que não temos lá em Números capítulo 35, ok? Pode continuar lendo, por favor, Valdeci. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão um homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intenção e não o odiou antes. E habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então designaram a Quedes na Galileia, na montanha de Naphtali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e a Kiriate Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. Então perceba, ó, só um segundinho. Nós já temos aí 3 cidades que estão de um lado do Jordão. Agora, o versículo 8 vai trazer a narrativa das outras 3 cidades do outro lado do Jordão, tá bom? Então acompanhem aí que nós vamos ficar agora a aula toda nos versículos 7 e 8. Pode concluir, por favor, irmão Valdeci. E além do Jordão, na direção de Jericó, para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Rubem, e a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Pronto. Pode concluir no 9, Valdeci, por favor, pode concluir. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se acolhessem a elas, todos aqueles que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador de sangue, até se apresentar diante da congregação. Olha aí, tá? Então, percebam aí a narrativa, que inclusive nós
já tínhamos também explicado na aula passada, tá? O que eu quero focar com vocês agora são nos nomes das cidades. Então vamos para a primeira. Nós vamos analisar em primeiro lugar a cidade chamada Siquém. Então o que vocês podem fazer? Uma dica, tá bom? Que eu fiz e facilitou muito a minha vida. Eu vou lá no versículo 7, que fala de Siquém. Eu grifo a palavra Siquém, tá? E em cima ou ao lado, dependendo do espaço que você tiver na sua Bíblia, eu coloco já o significado dela, tá? Portanto, Siquém significa poder. O significado de Siquém é poder, ok? Maravilha? Deu para anotar aí? Deu. Legal. Uma outra coisa importante que eu preciso colocar para vocês aqui. Dependendo do dicionário, tá? Ou do comentário bíblico que você consultar, pode trazer uma outra palavra como significado, mas que tenha o mesmo sentido. Tá joia? Então, Siquém traduzido é poder. Vamos ler um texto bíblico para começarmos a falar sobre Siquém. Quem lê para mim, por favor, quem lê para gente aqui, na verdade, né? Para todos nós. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Outra coisa importante, gente, vocês já sabem, mas vale a pena lembrar. Os textos que eu estou citando aqui, vale muito a pena você anotar. Vale muito a pena você tomar nota aí. Tá joia? Quem lê? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha aí. Então, Paulo, ele apresenta o Cristo como sendo o poder de Deus, tá? Como sendo a sabedoria e o poder de Deus. Então, quem tem Cristo em sua vida, quem está nele, tá? Quem vive nele, quem busca uma vida de santidade nele, este alguém tem o poder de Deus na sua vida, não tenho dúvidas disso. Agora vamos para a análise da palavra poder. A palavra poder no grego significa dunamis. Dunamis, ok? Vou aguardar aí para alguém que eventualmente esteja anotando. Poder no grego é a palavra dunamis. Em inglês, isso, dunamis. Dunamis. Ok, professor. Em inglês, significa dinamite. Poder, em inglês, significa dinamite. A ideia da expressão poder em inglês é um poder explosivo. Tá? Um poder explosivo. E em português significa poder em movimento ou poder em ação. Ou seja, quando você traduz a palavra dunamis do grego para o português, a ideia é de um poder em movimento, é de um poder em ação. Se você traduz dunamis para o inglês, a ideia é de um poder explosivo. E aí eu digo a vocês que o bom é unir as duas ideias, né? Que este poder de Deus em nossas vidas seja um poder que nos tire da zona de conforto. Um poder que movimente as nossas vidas. Eu sempre digo
que um crente cheio do poder de Deus, ele não consegue continuar vivendo a mesma vida que vivia antes. Um crente que é revestido com o poder de Deus, que é cheio do Espírito Santo e do poder de Deus, ele passa a viver uma vida diferente. Aquilo que ele não fazia, ele passa a fazer. Aquilo que ele não produzia no reino e na obra de Deus, ele passa a produzir e a fazer, porque o Espírito Santo agindo nas nossas vidas nos movimenta, né? Nos leva à ação. Por isso que alguém que diz ou se diz ser cheio do poder de Deus, mas continua vivendo uma vida do mesmo jeito, ou até pior, eu tenho as minhas dúvidas em relação a se de fato esta pessoa está cheia do poder de Deus. Porque quem está cheio e cheia do poder de Deus, este poder nos leva ao movimento, nos leva a produzir, nos leva à ação, nos leva a agir. O poder de Deus em nós nos leva a esta vida dinâmica no reino de Deus. E quantas pessoas, aqui é a dica para vocês, presta atenção, você que vai pregar sobre isso, você que vai ensinar sobre isso, né? Eu aplico essa ideia da seguinte maneira, que existem muitas pessoas dentro das nossas igrejas precisando entrar nesta cidade, precisando dar um passeio em Siquém, precisando ir lá para Siquém, entrar em Siquém e só sair depois que estiver cheio e cheia do poder de Deus. Tem muito crente vivendo com base na sua capacidade, na condição financeira que ele tem, né? No conforto que ele desfruta e esquece que tudo isso é muito bom, porém não substitui, em hipótese alguma, o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Até porque tem coisas que nós só seremos capazes de executar a despeito de todas as condições favoráveis que desfrutamos, se o poder de Deus estiver nas nossas vidas. Então, tem muita gente precisando entrar em Siquém, na cidade do poder, né? E ser cheio e receber esse poder de Deus na sua vida. Glória a Deus, hein? Eita! Saiu até um glória ali. Diga. Dunamis, eu escrevi D-U-N-A-M-S, tá certo? Faltou só o I. Pode colocar o... É D-I? Não, é M-I-S no final. Tá. Dunamis. Ok. Tá bom? A melhor coisa, quando escrevemos alguma palavra, principalmente de origem grega e hebraica, a melhor maneira é escrever do jeito que pronuncia, para que quando você for ler, consiga pronunciar da maneira correta. Tá? Com o tempo, a gente passa a escrever do jeito correto, porque saberemos pronunciar aquela palavra também do jeito correto. Mas o melhor é escrever do jeito que pronuncia. Tá joia? Vamos lá. Então eu pergunto para vocês, o que é poder? Afinal de contas, o que é poder de Deus na vida de alguém? Me ajudem aí. Abra o áudio aí agora. Deixa eu perguntar aqui. Vamos lá. O irmão Marcos, que já está com o áudio aberto aí. O que vem na sua cabeça, irmão Marcos, quando você escuta assim, fulano de tal é cheio do poder? No meu entendimento, como uma pessoa é cheia do poder de Deus, é uma pessoa que tem muito discernimento no fazer certo.
né? Às vezes tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e vive de uma forma, e quando sai fora da igreja não existe um bom testemunho. Então, quando a pessoa tem Deus na sua vida, ela, onde quer que seja, né, realmente ela é luz na vida das pessoas, ela é sal na vida das pessoas. É assim que eu vejo isso. Legal, muito bom. Vamos lá, quem mais? Abre o áudio aí. Quando você escuta alguém dizendo assim, fulano de tal é cheio do poder, o que vem na sua cabeça? Que essa pessoa é o quê? Qual é a característica? Vamos lá. O irmão Valdeci. Diz aí, irmão Valdeci. Começar, uma pessoa cheia do poder de Deus, ela é especial, né? Ela é diferente, né? Que Sim. nem exemplo na Bíblia, naquela mulher que viu o profeta, né? Ela falou assim, eis aí um homem de Deus. Uma pessoa cheia do poder de Deus, para mim, é uma pessoa diferente, pastor. Você vê que a pessoa é diferente, não precisa ninguém falar. Certo, certo. Vamos lá. Então tá bom. Vamos avançando aqui. Existe diferença entre uma pessoa que é cheia do poder de Deus e uma pessoa que é cheia da unção de Deus? Vamos lá. E aí? E aí, José? Existe diferença entre alguém que é cheio do poder de Deus e alguém que é cheio da unção de Deus? José tá por aí? Sim, pastor, estou por aqui. E aí, o que você acha? Unção e poder? Quando você diz assim, fulano de tal é fogo puro, cheio do poder ou cheio da unção, tem diferença? Eu creio que não. Certo. E aí, Isaac? Eu também acho que não tem diferença não, Thiago. Legal. E aí, Marcos? Bom, Marcos, irmão Valdeci, abre o áudio aí. O que vocês acham? Na minha opinião, acho que está alinhado com o outro, pastor. Certo. Vamos lá. Irmão Valdeci, tá por aí? Sim, estou aqui sim, pastor. Creio que seja a mesma coisa, pastor. Cheio do poder, cheio da unção, seja a mesma coisa. Cheio do poder e cheio da unção. Muito bem. Então vamos lá. Se é a mesma coisa, o que é unção? Diz aí, irmão Valdeci, o que vem na sua cabeça aí quando você escuta unção? É de ungir. A pessoa cheia da unção. Uma pessoa cheia da unção? Eu quero, para falar bem a verdade, eu quero até ouvir o que os outros irmãos vão falar também, que eu tô meio que sem resposta aqui. Já ouviu essa expressão? Eu já ouvi quando as pessoas comentam sobre tem um pastor lá do norte, lá, que ele fala que ele é cheio de unção, né? Eu esqueci o nome dele agora. Ele falou, nossa, ele é cheio de unção. Ele levanta a mão, todo mundo cai. O pessoal fala que é um pastor da unção. Esqueci o nome dele, pastor. Então, é isso aí. E aí, José? Oi? Quem falou? Não ouvi, desculpa. Isaac. E aí, Isaac? Me faz lembrar do Velho Testamento, né? Tipo, quando Samuel ungiu a Davi, né? Isso, exatamente. E era escolhido de Deus. Então, isso. Ungido é escolhido de Deus. Um ungido é alguém escolhido de Deus. Muito bem. E aí, vamos lá, vamos continuar aí. E aí, irmão José? O que você acha? Compartilha com a gente aí. Da unção? Eu vi que a unção é uma ação, né, de você ungir, né? De untar uma pessoa. Assim como não compartilhou aí, que é algo oleoso, né? Ele foi e derramou sobre a vida de Davi escolhido, né? Isso, mas na prática, de maneira prática, o que vem na sua cabeça? O que você entende?
sobre uma pessoa cheia da unção. O Isaac diz que é alguém escolhido por Deus. O irmão Valdeci deu o exemplo de um pastor, pregador, não me lembro ao certo, que as pessoas comentam e dizem, ó, ele é cheio da unção, porque quando ele ora as pessoas caem. E aí? Acho que é o Benihim, pastor. Acho que eu lembro o nome dele. Benihim, já ouviu falar? Benihim não é do norte, não. Peraí, Então, dos Estados Unidos, né? É dos Estados Unidos. Essa linha também da pessoa, unção é a pessoa escolhida, né? E o poder é ali na autoridade, né? A pessoa tem autoridade ali no poder de Deus, né? Legal. Então vamos lá, ó. Vamos ler um texto, tá? Vamos ler um texto. Isaías capítulo 45. Vamos ler. Vamos ler um texto para eu poder explicar. Antes de ler, enquanto vocês estão encontrando, quem encontrar, leia, por favor. Enquanto isso, eu só quero dizer que unção e poder são coisas diferentes. Tá? São coisas diferentes. E nós vamos ver o que significa unção. Qual é a ideia de unção. Tá bom? Posso falar, Thiago? Por favor. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Muito bem. Tá bom até aí, ó. Lê de novo pra gente com calma o início do texto. Assim diz o Senhor Pera aí. ao seu ungido. Então quem que tá falando aí? O Senhor, Deus. É Deus que está falando, certo? Continua, por favor. Ao seu ungido, a Ciro. Pera aí. Quem Deus está chamando de ungido? Ciro. Ciro. Vamos lá, gente, devagar, com calma, tá? Vamos lá. Deus está chamando Ciro de meu ungido. Quem foi Ciro? Imperador do Império Medo-Persa. Exatamente. E um homem extremamente ímpio, pagão. Ciro não era crente não, gente. Ciro não era evangélico não. O protestante, sei lá o que, convertido. Um ímpio, um pagão, uma pessoa distante de Deus. E como Deus está chamando ele? Ungido. 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 Sabe por quê? Porque unção não é coisa de crente apenas. Unção não é prerrogativa única de cristão. Anotem isso. Unção significa capacitação. Unção significa capacitação. Portanto, quando Deus diz sobre um ímpio que ele é o seu ungido, Deus está dizendo, eu vou levantar este ímpio, vou capacitá-lo para que o meu propósito se cumpra. Deus estava dizendo que levantaria Ciro para um propósito específico. E neste particular, Deus iria capacitá-lo para que os planos do Eterno se cumprissem e se realizassem. Por isso que eu não tenho receios de dizer que quando Deus quer fazer alguma coisa para abençoar o seu povo, para abençoar a sua igreja, para abençoar o seu filho ou sua filha, ele usa quem ele quer, inclusive ímpios. Ciro, ele era governador do Império Persa.
Diz aí, Isaac. Império Pastor, Medo-Persa. Medo-Persa? Isso, os medos e os persas, né? Foram impérios aí que se fundiram para ganharem guerras. Os medos e os persas. Ok? Então vamos para o exemplo bíblico, que, se a minha memória não estiver me traindo, foi o Isaac que deu. O exemplo sobre Davi. O exemplo sobre Davi. Quando Deus disse a Samuel que iria levantar um rei, e por uma intervenção divina, Samuel entende que o escolhido da casa de Jessé era Davi, ele vai ungir Davi, e unge de fato. Naquele momento, Deus estava capacitando Davi para Davi realizar o que Deus tinha de propósitos na vida dele. Para Davi chegar onde Deus queria levá-lo. Para Davi conseguir fazer o que Deus queria que ele fizesse. Então, quando Samuel ungiu Davi, aquela unção significa capacitação. Ok? Então vamos lá, ó. Uma pessoa cheia da unção, portanto, não pode ser sinônimo apenas de uma pessoa que pula, roda, planta bananeira, dá glória a Deus alto, fala em línguas estranhas, profetiza, ora, o enfermo é curado. Não pode. Uma pessoa cheia da unção é uma pessoa, em primeiro lugar, capacitada por Deus para fazer alguma coisa. Uma pessoa cheia da unção é alguém que recebeu de Deus uma graça de capacitação para realizar, para fazer, para chegar, para conquistar aquilo que Deus quer que ele conquiste, onde Deus quer que ele chega e o que Deus quer que ele faça. Deu para entender, sim ou não? Pastor Tiago. Diga. Então essa unção, né, como explicado, não é uma prerrogativa, né, para o crente, mas ela está ligada ao Espírito Santo ou não? Claro que sim. Não tenho dúvidas, né? O que eu disse é que não é prerrogativa unicamente de crente. Por quê? Dei o exemplo para vocês de Ciro. Deu para entender? Agora, na vida do cristão, eu não tenho dúvidas que é uma ação do Espírito Santo, né? Capacitando o cristão para fazer e cumprir o que Deus tem na vida dele. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Ou o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará significa que não vai te faltar nada que for necessário para você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Como que isso acontece? Através da capacitação de Deus, isto é, da unção de Deus nas nossas vidas. Gente, está no último minutinho aí, vai finalizar aqui agora, mas eu peço que vocês cliquem rapidamente no link, tá bom? Para a gente continuar aí, que tem mais 5 cidades para falarmos. Vamos lá. Finalizando aqui, já peço que vocês retornem, por gentileza. É? O quê? Aqui, ó, eu já tive que mudar on. É? Nossa.
Maravilha, o pessoal está retornando aí. Quem consegue me ajudar dizendo como que está o áudio, se está ok, está chegando tudo certinho aí para vocês? Tudo certinho aqui, pastor. Maravilha. Deixa eu arrumar aqui no Facebook. Pronto. Maravilha. Só o irmão Marcos aí para ativar o áudio. Pronto. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo para vocês, tá? E dei o exemplo. É lógico que na vida do cristão é uma ação do Espírito Santo, né? O próprio azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo, assim como a pomba, o fogo, a água, o vento. O azeite também é símbolo do Espírito Santo de Deus, tá? Vamos ler mais um texto que até está dentro um pouco disso. Isaías capítulo 10, versículo 27. Quem lê pra gente? Isaías 10, 27. O irmão vai ler? Amém? 10, 27. Isso. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada. Será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Olha aí. Quem já ouviu esse texto? Quem já ouviu alguém pregando esse texto? Conhece ou já pregou? Dá um ok aí. Já ouviram? Já viram alguém falando que o jugo será despedaçado pelo poder da unção? Tá? Então vamos entender esse texto. Vamos entender esse texto. Tá? A ideia aí de unção, tá? É a ideia do óleo, do azeite. Deixa eu explicar isso para vocês. Quando o pastor tinha uma ovelha, né, que era um pouco mais rebelde, né, que era um filhote um pouco mais arisco, mais bagunceiro, quebrava a cerca, quebrava as coisas, né, se colocava o jugo no pescoço, né, ou nos bois, que era mais comum, né, colocava ali no boizinho o jugo no pescoço, para ele não fazer bagunça, para ele não quebrar as coisas, para ele até mesmo não fugir. Porém, na medida que o boi ia crescendo, aquele jugo que ficava assim no pescoço, ó, ia sufocando o animal. E aí o pastor jogava gordura, jogava óleo, jogava azeite naquele jugo que era feito de madeira, tá? E o azeite, ou a gordura, o óleo, ia apodrecendo aquela madeira. E na medida que o boizinho ia crescendo, tá, aquele jugo de madeira apodrecido pelo azeite que era colocado ali, despedaçava para dar ali liberdade para o animal. Do contrário, ele, ao crescer, seria sufocado. Então, literalmente, é isso que significa o texto. É disso que o texto fala. Agora, dá para aplicar, Tiago? Dá, mas é outra história. Dá para aplicar que a unção de Deus é poderosa e tira o jugo da escravidão do pecado, o jugo que
que impede a pessoa de se firmar com Jesus e tal. Dá, mas é uma aplicação. A parte literal do texto é essa que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, eu acho importante entender, apesar de ser coisas diferentes, tá? Alguém disse isso aqui, eu não me lembro agora, tá? Me desculpe, mas eu não me lembro quem de vocês comentou isso, que são coisas que se completam, são coisas que se conversam. Tá? Há uma completude aqui entre poder e unção. Poder é a capacidade de execução, porém se a execução não for feita, né, com a unção de Deus, com a capacitação divina, nós poderemos executar de maneira equivocada, de maneira que não agrade a Deus, inclusive. Por isso, a importância de ter essas duas questões alinhadas. Tá? Então, uma pessoa poderosa sem a unção é uma pessoa perigosa, porque vai fazer coisas fora da direção de Deus. Uma pessoa poderosa com a unção de Deus na vida dela, isto é, cheia do poder e cheia da unção, é uma pessoa que vai executar, que vai agir e vai fazer coisas, né, capacitada por Deus. Ok? Glória a Deus, pastor. Deu para entender? Deu para pegar o misterinho aí? Perfeito. Então tem muita gente que precisa entrar em Siquém, né, para ser cheia do poder e cheia da unção, a capacitação, aquilo que vai nos capacitar para fazer o que Deus nos chamou para fazer. Como eu citei para vocês o Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Nada tenho falta, inclusive, de tudo aquilo que eu preciso para realizar o que Deus me chamou para fazer. Ok? Vamos para a próxima? Alguma pergunta aqui em Siquém? Vamos para a próxima? Tranquilo, pastor. Vamos lá. Maravilha! Vamos então para a segunda cidade. Eu quero falar agora de Hebrom. Tá? Procura aí, tá? Onde está a cidade de Hebrom. No versículo 7, tá? Se quiser, grifa ela aí, eu faço isso. Puxa uma seta para anotar o significado dela. Hebrom significa união. União. Vou repetir. Hebrom significa união. Ok? Vamos avançando aí. Quem lê João, capítulo 17, versículo 23, por favor. Quem lê pra gente esse texto? João, capítulo 17, versículo 23. Vamos ler esse texto aí e não deixe de anotar essa referência, por favor. Vamos lá, vamos falar de Hebrom. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Olha aí. Lê o início do texto de novo, por favor. Eu neles e tu em mim. Olha aí, que interessante. Tá? A tradução NVI, tá? Ou a nova tradução livre ou internacional, diz assim: eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos.
Olha que interessante. Lê a sua de novo, irmão Valdeci, por favor. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, Olha e aí. que tens amado a eles como me tens amado a mim. Olha que interessante. Gente, esse texto aqui é tremendo. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, tá? Deixa eu perguntar, na verdade. Vamos perguntar para a gente interagir aqui. Tá? Me deem um exemplo de como podemos revelar Cristo para as pessoas. Como as pessoas conhecerão o Cristo, né? Jesus, o Salvador, o Libertador, aquele que transforma. Como? Testemunho, pastor? Através do testemunho. Ok, muito bom. O que mais, gente? Vamos lá, o que mais? Mais um exemplo. O que mais? Como que isso acontece? Pregação, muito bom. Gente, olha, vamos para o texto novamente, porque o texto de João capítulo 17, versículo 23, revela-nos como podemos revelar Cristo, ou como Cristo é revelado para as pessoas. Vamos lá. Lê pra gente de novo aí o texto, Valdeci, por gentileza. E acompanhem aí na Bíblia de vocês. 23 de novo, né? Por favor. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles. Olha aí. Que tens amado a mim. Olha aí. Sabe como o mundo vai conhecer Cristo? Através de, primeiro, a nossa união com Ele. Segundo, a nossa união entre nós. Está escrito aí, ó. Estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste. Ou seja, Jesus é revelado ao mundo através da união do crente com Deus, da comunhão do crente com Deus e da união com o próximo. Por isso que o que Satanás mais tenta contra a igreja é provocar desunião. Deu para entender? Sim ou não? Deu sim, pastor. Deu sim. Sim, pastor. Então vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui para A Bíblia você. diz que é bom que os irmãos vivam em união, né, pastor? Sim. É bom e fato que os irmãos vivam em união. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá na tela aí para vocês, ó? Tá na tela aí? Sim. É o texto, certo? Certo. Eu disse a vocês que o mundo conhecerá e saberá quem é Jesus através da nossa união com Deus e da nossa união com o próximo. O que é isso? O que é isso? São as duas uniões que nós aprendemos. Aqui, ó, a união vertical e a união horizontal. Já viram isso? Já aprenderam isso? Oi? Tiago, é o primeiro e o segundo mandamento, né? Sim, com certeza. Tá? Então vamos lá, ó. A união vertical e a união horizontal. Qual é a união vertical? É a nossa união com Deus. Ó, a vertical, a nossa união com Deus.
E a união horizontal? É a nossa união entre os irmãos, é a união entre o ser humano, tá? Os homens. Deu para entender? Sim ou não? Sim ou não? Deu, pastor. Eu sim, pastor. Deu para entender? Maravilha. Vamos voltar aqui então. Vamos lá, ó. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante a gente aprender, tá? Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. O que a Bíblia, do jeito que eu mostrei ali para vocês, ficou bom? Deu para acompanhar do jeito que eu mostrei na tela? Deu para ver sim, pastor. Deu para acompanhar? Então deixa eu continuar então, calma aí. Deixa eu continuar com a projeção, calma aí. Maravilha, então vamos lá, ó. Tá dando para acompanhar aí? Tá, pastor. Então o que a Bíblia fala sobre união? A Bíblia fala sobre esse assunto, gente, sim ou não? Sim. Me deem um exemplo de uma passagem aí bíblica que fala sobre união. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Legal. Então vamos lá, ó. Quais são os inimigos da união? A gente já viu que a união é importante, sim ou não? Sim ou não? Quais são os inimigos da união? Quem pode me citar um? Quem pode me dar um exemplo de um? Um inimigo da união. E aí? Me ajudem aí. A inveja. A inveja. Interessante, ó. Soberba. Isso aí. Vamos lá, gente. Vamos lá. A gente tem exemplos na Bíblia de união que agrada a Deus, certo? O Valdeci citou um. E exemplos de união que não agradou a Deus, nós temos na Bíblia? Sim ou não? Agora não me lembro, pastor. Ó, o exemplo de união que não agradou a Deus. Babel. Torre de Babel. Olha aí. Os homens se uniram para construir uma torre, quando Deus, na verdade, havia determinado que eles multiplicassem-se e se espalhassem pela terra, para dominar e sujeitar a terra. Eles contrariam a ordem de Deus, se unem em um propósito que nitidamente desagradou a Deus. Por que nitidamente desagradou a Deus? Porque Deus acabou com a brincadeira, confundiu as línguas. Vocês conhecem a história. E aí Babel significa confusão, porque foi uma confusão generalizada de fato. Tá? Nimrod foi o arquiteto desse projeto aí. O arquiteto da Torre de Babel. Gênesis diz que Nimrod era um homem poderoso diante de Deus e dos homens. Um poderoso caçador. A história diz que Nimrod foi tão mau que ele matou o pai e se casou com a mãe. Foi ele o arquiteto da Torre de Babel. Então aqui nós temos um exemplo de uma união que desagradou a Deus. E na nossa vida não é diferente. Muitas vezes fazemos alianças, nos unimos com pessoas que nos levará a coisas, situações e projetos que desagradarão a Deus. Tá? Então temos que tomar cuidado com as alianças que fazemos, com as amizades que temos. Né? É muito simples você ter um critério. É muito simples
você ter um crivo. Tá? E o crivo e critério simples que eu estou dizendo a vocês é o seguinte: esse projeto, essa pessoa, esse objetivo vai me aproximar de Deus e do projeto e do plano que Deus tem para minha vida, ou vai me distanciar dele? Simples assim. Tá? Se for algo que vai nos afastar de Deus e daquilo que Ele tem para a nossa vida, essa é uma união que desagrada a Deus. Ok? Deu para pegar, gente? Sim ou não? Sim ou não? Deu para pegar? Vamos lá então. Vamos avançando aí. E a união que agrada a Deus? Me deem um exemplo aí de uma união bíblica. Fechou aqui a tela, né? Deixa eu colocar de novo para vocês. Calma aí. Fechou a tela aí. Enquanto isso, me deem exemplo aí de união que agrada a Deus. Me ajudem aí. O amor ao próximo. O amor ao próximo. Interessante. O que mais? José e Maria. José e Maria. Muito bem. O que mais? União que agrada a Deus. Me dê exemplo aí. Vamos lá. Tem mais algum? Mais algum exemplo? Sim ou não? Gente, só um minutinho, por favor. Eu vou... Só um segundinho, tá? Por favor. Opa, calma aí. Com o áudio fechado aqui. Muito obrigado. Esqueci de pegar água hoje. Vamos lá. E aí, deu para pensar numa união que agrada a Deus? Um exemplo bíblico de uma união que agrada a Deus? José do Egito e o faraó, pode ser ou não? Pode ser. Pode ser. Se eu colocar essa imagem aqui, ajuda a pensar num outro exemplo? Sim ou não? E aí? Não conheço essa imagem não, pastor. Não? Não. Será que o exemplo de Neemias é um bom exemplo de união? Sim ou não? Neemias. Vamos lá. Eu coloco para vocês o seguinte: a verdadeira união só é possível através do Senhor Jesus. Tá? Não tenho dúvidas disso. Eu coloco aqui para vocês, ó, vamos lá, para a gente pensar aqui. Vamos lá. Ó, não é toda a união que agrada a Deus. Tá? Como no exemplo que eu citei para vocês da Torre de Babel. A Torre de Babel uniu pessoas em um propósito de realização pessoal. Eles estavam unidos, porém todos buscando uma realização pessoal. O projeto da Torre de Babel, em momento algum, teve como objetivo glorificar a Deus e exaltá-lo. Muito pelo contrário. As pessoas unidas ali estavam em busca de realizações unicamente no âmbito pessoal, né? Elas olhavam apenas para si mesmo. E já no exemplo da construção dos muros de Jerusalém, protagonizado por Neemias,
nós vemos que o objetivo era glorificar a Deus, era exaltar ao Senhor, pois os muros estavam totalmente destruídos, servindo de objeto de zombaria, de chocarrice, né? de zombações, ridicularizavam o nome do Senhor através dos muros em ruína. E quando nós estudamos o livro de Neemias, a passagem de Neemias, você verá o quão importante foi a liderança de Neemias para promover essa união. E a união promovida por Neemias, e aqui eu destaco essa grande característica de um líder, né? O líder, ele tem como objetivo promover a união. O líder, por mais que ele tenha os seus medos e temores, receios, inseguranças, incertezas, ele deve promover a união. Ele deve levar uma ideia, um espírito de união. Foi isso que Jesus fez com 12. Levou para um grupo de pessoas totalmente diferentes umas das outras a união em torno de um propósito. Eu sempre cito para vocês aqui a frase de John Wesley. Tá? Wesley disse assim: aquilo que nos une é maior do que todas as diferenças que nos separam. E o que nos une é o amor de Deus em prol das vidas, das almas e do reino de Deus. Então, a característica, eu diria, principal de um líder é liderar promovendo união. O líder que coloca um contra o outro, o líder que coloca contenda, inimizade no grupo, né, tá num caminho muito equivocado. Então, pontuando aqui para vocês, tá? Essa liderança tão importante de Neemias, promovendo a união. Tá? Deus o usou poderosamente. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Né? Como Paulo pensa a igreja, gente? Como que Paulo pensa na igreja? Paulo pensa na igreja como um corpo. Tá? Para Paulo, a igreja é um corpo. Olha aí o texto. Vocês conseguem ler na tela? Consegue ler na tela? Que está na tela, ó. Efésios capítulo 1, versículo 23. Quem consegue ler pra gente? Vamos ler alguns textos aqui agora, ó. Fiquem atentos. Vamos lá. Quem consegue ler esse? Efésios 1, 23. Quem tá aí? Quem tá aí comigo? Eu tô achando aqui, pastor. Tá na tela. Consegue ler na tela? Não, na tela só tá a união que agrada a Deus. A união que agrada a Deus? Não tá grande pra nós, não. Como assim? Se o senhor quiser voltar do jeito que tava, bata um print, eu mando ali pra ti no WhatsApp, pro senhor ver como é que tá. Calma aí, então. Então deu alguma coisa errada aqui. Eu tô passando os slides achando que vocês estão acompanhando. Não. Calma aí, então. É que algumas coisas ali, pastor Tiago, eu ampliei e não ficou nítido. E agora? Agora tá. Sim. Agora sim. Maravilha. Então, passou várias coisas aqui e eu achei que vocês estavam acompanhando. Tá? Mas não. Vamos lá então. Ó. Efésios 1, 23. Dá para ler? Dá para ler agora. Querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Olha aí. Então, como Paulo pensa a igreja? Como corpo de Cristo. Tá? Ó, outro texto aí, quem lê pra gente? Tá dando algum retorno aí? Vamos lá, quem lê pra gente? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Olha aí, tá falando do corpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 5. Vamos lá, pode ler. Pode ler. Romanos 12, versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um do outro.
Olha aí. Cristo como... aliás, nós somos o corpo de Cristo, tá? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, ó. Coloquei de novo ele, já foi. 1 Coríntios 12, 27. Lê pra gente. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Olha aí. Lê pra gente. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daqueles que cumpre tudo em todos. Olha, então, a igreja, na ideia de Paulo, é um corpo, tá? É um corpo. E nós somos os membros deste corpo, tá? Por isso que eu disse a vocês que uma das grandes investidas do adversário é promover a desunião. Por quê? Porque se a igreja é um corpo e nós somos os membros, Paulo vai dizer assim, quando um membro do corpo padece, todos padecem. Se um membro do corpo está sofrendo, está doente, o corpo todo vai sofrer. Por isso que a ideia de união também é a ideia de um ajudar o outro para fortalecimento do próprio corpo. Deu para entender? Sim ou não? Sim, pastor Tiago. Diga. Usando o exemplo aí, né, da Torre de Babel, né, quando o Senhor fala que o povo estava unido, né, como um só, né, então eles estavam empenhados naquilo que eles estavam fazendo, mas aí, né, a motivação estava errada, mas foi bem destacado isso, né, que o povo era um só. Exatamente. Porém, uma união que não agrada a Deus, né? Isso mesmo. Ó, uma pergunta aí para vocês. Quem lê essa pergunta, por favor? João, troca de roupa pra gente. Quando eu me esforço para promover a unidade. Quanto eu me esforço, olha aí, o quanto eu estou se esforçando ou me esforçando para promover a unidade. Uma pergunta, né? Ó, quando um membro sofre, todos os membros sofrem também. Deixa eu só ver aqui, gente. Calma aí, só um minutinho. Oi, meu amor. Tô não dói. Dói? Não coça então não, troca de roupa lá. Tá bom? Pernilongo mordeu o João. Mordeu não, picou, né? Pernilongo não morde, pica. Então, essa é a ideia, tá? Que eu queria passar para vocês. Agora, vocês acham que tem pessoas que precisam passar pela cidade de Hebrom? Sim ou não? Olha aí, Hebrom, que significa união. Tem pessoas que precisam dar uma voltinha lá, na cidade de Hebrom. Olha aí. E entender sobre a ideia de união, tá bom? Porque a unidade é a vontade de Deus. Aí a gente precisa entender que também é responsabilidade nossa promover a união e não o contrário. Muito bem. Paulo, ele trabalha, que eu já falei com vocês, né? O corpo de Cristo como sendo constituído e formado por vários membros, e nós somos os membros desse corpo. A igreja é formada por vários membros e nós somos os membros desse corpo. Eu coloco aqui no final o Salmo 133, versículo 1, que acho que foi o Valdeci que citou. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então a união é vontade de Deus, tá? É lógico que quando vocês forem pregar, vocês podem usar outros exemplos de união. Esses aqui são alguns, tem vários outros. Deu para entender? Sim ou não? Olha aí, tá na tela, Bezer. Significa o que, gente? Bezer significa o quê? Salvação.
salvação. Lê o texto pra gente, por favor, que está na tela. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha aí. Aí, meu amigo, é só deixar Deus usar e falar sobre Jesus. Bezer é salvação, tá? Vou dar uma dica para vocês, que eu geralmente faço. Por exemplo, se o culto for um culto missionário, for um culto de missões, ou um culto que você quer fazer ali, um apelo especial no final, eu deixo Bezer por último. Porque daí eu falo de salvação e faço convite. Deu para pegar, sim ou não? Mistério, hein? Tá? A palavra salvação também pode significar livramento. Por exemplo, quando Jesus dizia assim, vai e não peques mais, a tua fé te salvou. Quando Jesus dizia a tua fé te salvou, não era com a conotação de vida eterna, de eternidade. Né? Era te salvou no sentido de livramento. Quando ele curava e dizia vai, a tua fé te salvou, ele estava dizendo vai. Você recebeu o livramento dessa doença, dessa enfermidade. Ok? Deu para entender? Sim ou não? Sim. E Quedes significa o quê? Santuário. Santuário. Exatamente. Olha aí. O Salmo conhecido aí 73, o Salmo de Asaf, né? Versículo 17. Lê pra gente, por favor, tá na tela. Até que entrei no santuário de Deus, aí entendi o que acontecerá no fim com os maus. Isso. Deixa eu finalizar aqui. Pronto. Gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Falta aí quase 10 minutos para a gente finalizar. Então eu vou finalizar aqui a aula, que chegou nos 2 minutos finais, tá? Tá aí indo para o último minuto, para a gente retornar e ter o tempinho para poder finalizar, tá joia? Vou pedir para vocês, cliquem no link rapidamente para a gente retornar, por favor. Tá joia? Vou finalizar aqui então. Essa camiseta tá amassada, João? Deixa o papai ver. Eu faço tudo que eu fui ao hotel. Tá. Coloca uma blusa então, tá? É. E o tênis também. Outra blusa? Tá frio, a gente vai a pé. Mamãe saiu com o carro. Tá. Tá bom? Vai lá rapidinho que o papai vai terminar aqui e a gente já vai. Pra gente levar o livro. Muito bem, vamos lá então, ó. Quedes significa o que, gente? Salvação. Quedes. Santuário. Santuário. Isso. Bezer é salvação. Quedes é santuário. Tá? E aí nós lemos qual texto? Salmo 73 e versículo 17, que diz: até que entrei no santuário. Deixa eu explicar para vocês o Salmo 73. Está falando sobre um levita chamado Asaf, que foi maestro do coral, um coral muito especial, tá? Um coral aí maravilhoso. Esse coral, dá um exemplo para vocês. Em uma das vezes que esse coral cantou foi na inauguração do Templo de Salomão. A glória de Deus foi tão grande que a Shekinah, que é a presença de Deus, saiu de cima
do templo. Invadiu o ambiente e ninguém aguentou ficar de pé, de tanta presença de Deus. Nós estamos falando desse levita, que era um homem dedicado às coisas de Deus, vivia para o sagrado, trabalhava para o divino, porém viveu uma crise. E a Bíblia diz, quando vocês lerem o Salmo 73, verão isso, que ele via a prosperidade dos ímpios, né? Que as pessoas que não temiam a Deus estavam prosperando e ele na miséria. As pessoas que estavam distantes de Deus, longe de Deus, que viviam de maneira pecaminosa, estavam se dando bem na vida. E ele que vivia uma vida dedicada a Deus, consagrada a Deus, estava vivendo na prova, na provação, na tribulação, né, na miséria. Alguns historiadores chegam a dizer que Asaf estava com a sua mãe entre a vida e a morte e mal tinha condições de cuidar dela. Ele se revolta diante dessa situação. E nós estamos falando de alguém revoltado que vivia na igreja, que ia em todos os cultos, né? Uma pessoa que estava todos os dias frequentando a igreja. E ele vai dizer lá, vamos ler? Vamos ler, porque senão alguém vai achar que eu estou inventando. Vamos ler aqui. Vamos lá para o Salmo 73. Vamos lá. Versículo 2. Quem lê pra gente? O versículo 2. Olha aí. O que aconteceu com o levita? Coloca o tênis, mano. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Olha aí. Faltou para que escorregassem dos meus passos. Olha aí, sabe o que ele está falando? Quase que eu desviei. Quase que eu deixei de ser crente. Quase que eu fui para o mundão de novo. Quase se desviou. Quando ele olhava para a vida dos ímpios. Aí lá no versículo 17 ele vai dizer, até que eu entrei no santuário. Então deixa eu explicar uma coisa. Tem diferença entre entrar na igreja e entrar no santuário. Tem diferença de frequentar culto e entregar um culto de louvor e adoração a Deus. Tem diferença de ser membro de igreja para ser parte do corpo de Cristo. Tem diferença de entrar no templo e entrar no santuário. Quem entra no templo, entra e sai do mesmo jeito. Quem entra no santuário, entra de um jeito e sai diferente. Entra ruim e sai bom. Deu para entender? Sim, pastor. Então entrar no santuário é entrar disposto a entregar a Deus, a ter um encontro com Ele, a entrar para ouvi-lo falar conosco. Pegou o mistério? Deu para entender? Vamos para a próxima cidade, a penúltima. É a cidade chamada Ramote. Ramote. Posso falar o que significa? Pode. Ramote significa elevação. Ramote significa elevação. Às vezes Deus nos leva para Ramote. Quando Deus quer nos exaltar, quando Deus quer nos erguer, Ele nos leva para Ramote, a cidade da elevação, da exaltação. Porque os humilhados, o destino deles é Ramote. Eu vou repetir de novo. O destino dos humilhados é Ramote. Por quê? Porque os humilhados serão exaltados. Tá? Se ninguém te levou para Ramote, não tem problema. Deus te leva. Deus te exalta.
Deus te coloca por cima. Deus te coloca por cabeça e não por cauda. Deu para pegar o mistério? Amém. Sim ou não? Vamos lá. Sim. A última cidade. O nome dela, Golã. Golã. Está lá no versículo 8, lembra? Do nosso texto de Josué, capítulo 20. Está lá no versículo 8 de Josué, capítulo 20. Golã. Posso falar o significado? Pode. Golã significa alegria. Eita glória. Golã significa alegria. Deus também nos leva para Golã, gente? Sim ou não? Sim ou não? Deus pode nos levar para lá? Sim ou não? Sim. Eu creio. Alegria. Aí é lógico, você vai falar de alegria, né? De textos que falam de alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, Filipenses 4:4. Né? A alegria do Senhor é a nossa força. Até a tristeza salta de alegria diante de Deus. E por aí vai. Deu para pegar o mistério? Pode falar também da diferença de felicidade e alegria. Felicidade é momentânea. Por exemplo, eu não sou feliz, eu estou feliz, porque felicidade é um estado de espírito. A felicidade, ela depende de situações favoráveis. Ninguém fica feliz sem ter motivo. Porque a felicidade é startada, é despertada por motivos. Né? E motivos bons, naturalmente. Ninguém fica feliz quando acontece uma coisa ruim. Só se a pessoa estiver maluca. Tá? E no juízo normal, a pessoa fica feliz quando alguma coisa boa acontece. Agora, a felicidade, ela tem essa característica, né, de ser momentânea, passageira. Depende de algum tipo de situação favorável. A alegria não. A alegria não depende de situação favorável. Situações favoráveis ou desfavoráveis, nós estamos alegres. Por quê? Porque a nossa alegria tem nome. A nossa alegria é o Senhor. O Senhor nas nossas vidas traz essa alegria. Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Deu para entender? Filipenses 4:4. A nossa alegria é o Senhor. Portanto, se o Senhor está nas nossas vidas, com situações boas ou ruins, nós estamos alegres. É lógico, ninguém vai entrar num velório dando risada. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando de loucura, de maluquice. Eu estou falando daquilo que está aqui dentro. Você consegue sentir paz em meio às tribulações. Tá? A felicidade depende de circunstâncias, a alegria independe. Né? Com o bolso cheio ou vazio eu estou alegre. Por quê? Porque a minha alegria é o Senhor e eu creio que Ele vai abrir a porta e dar vitória. Deu para entender, gente? Sim ou não? Maravilha? Sim. Maravilha. Então, essas foram as 6 cidades de refúgio. Terminamos aqui as 6 cidades de refúgio, falando dos significados de cada uma delas. Tá? Elas estão aí no capítulo 20 do livro de Josué, que faz parte dos livros que nós estamos estudando, os livros históricos. Hoje, nós vamos entrar de férias, glória a Deus e aleluia. Uma notícia boa nessa aula, meu Deus do céu. Deixei a notícia melhor para o final. Glória a Deus, aleluia. Ó, o Isaac estava quieto ali a aula inteira. Deu até um glória agora. Meu Deus. Muito bom. Gente, nós vamos entrar de férias, tá bom? Férias merecidas aí para vocês. E nós vamos retornar no dia 19 de janeiro, um mesinho de férias aí, padrão para vocês, né? Um mesinho padrão aí
de férias. Dia 19 de janeiro nós retornaremos às nossas aulas para finalizar aí, caminhando, na verdade, para a finalização dos livros históricos. Tá? Eu desejo para vocês uma férias excelente, tá bom? Boas férias, bom Natal, bom Ano Novo, que seja aí 2023 de vitória para todos nós. Tá? Vamos continuar caminhando juntos, avançando aí nos nossos estudos e retornando, querendo Deus, nós caminharemos para as últimas aulas dessa matéria e já começar matéria nova. Bom? Se não nos falarmos mais e não nos vermos mais, como eu disse, bom Natal, bom Ano Novo, Deus abençoe todos vocês. Tá joia? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe José, irmã Thaís, Deus abençoe o Isaac, Deus abençoe Valdeci, Deus abençoe todo mundo aí, o irmão Marcos, o pessoal do Facebook, alguns avisaram que estariam acompanhando a aula depois lá no Facebook. Um abraço aqui também para vocês que estarão assistindo a aula. Gente, é isso. Deus abençoe muito a vida de vocês. E eu só peço uma coisa. Só uma coisa. Continuem crentes. Só isso que eu peço. Continua crente. Continua firme com Jesus. Tá bom? Quem ainda não pegou o livro aqui de Taubaté, pode me mandar um alô aqui no WhatsApp e a gente combina para você pegar. Forte abraço, tá, gente? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Paz. Paz. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Um abraço, gente. Vou finalizando aqui, tá? Um abraço aqui no Facebook também. Deus abençoe vocês. Vou finalizar aqui. Opa.